Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Olá, telenauta da Just TV, muito boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Ponto de Contato, esse encontro gostoso semanal que nós temos sempre às 3 horas da tarde e sempre às quintas-feiras aqui pela nossa Just TV. Esse programa que é criado e produzido pela ABT, Associação Brasileira de Teleserviços. Se você não conhece o setor de call center, ou se você trabalha nesse setor de teleserviços, você pode dar uma espiada no nosso site, o www.abt.org.br. E lá você encontrará novidades e também descrições a respeito do setor de teleserviços. E para você que trabalha aí no segmento, no mercado de call center, contact center, no final deste mês, dia 31 de março, nós já estaremos abrindo as inscrições para a 7ª edição do Prêmio Nacional de Teleserviços 2014, tá bom? Então, dia 31 de março, no site da ABT, você vai poder encontrar o regulamento oficial, quais são os setores e as categorias, a ficha de inscrição, a ficha descritiva, enfim, tudo o que você precisa saber para concorrer a esse grande prêmio do setor de teleserviços. E você que nos acompanha, se perdeu alguma das nossas entrevistas ou se você quiser assistir novamente alguma delas, você pode entrar no site do programa. É o www.justtv.com.br/ponto de contato. E lá você irá encontrar os vídeos das entrevistas anteriores, ok? Vamos agora então para o nosso bloco de curiosidades. Na semana passada nós falamos sobre mobilidade urbana e trouxemos aí alguns números estatísticos comparativos da mobilidade urbana aqui do Brasil, dos grandes centros, né, comparado com o que nós temos lá fora, justamente por conta da Copa do Mundo, que já está batendo aí a nossa porta, não é? Em junho a Copa do Mundo já irá acontecer e pelo andar da carruagem, como a gente sabe, muita coisa ainda precisa ser feita, principalmente nessa questão de mobilidade. Então eu tenho aqui, só para curiosidade, complementando aquilo que nós falamos na semana passada, algumas alternativas que alguns países, algumas cidades fazem com relação à questão da mobilidade urbana. Por exemplo, em Los Angeles existem faixas para carros híbridos e carona. Isso mesmo. A prefeitura instalou faixas chamadas HOWs, que é uma sigla que identifica veículos de alta ocupação em que carros híbridos, elétricos, modelos de carros para apenas 2 passageiros e carros comuns com os lugares totalmente preenchidos são exclusivos. Então tem faixas aí exclusivas. Também há um programa de carona oficial do governo com 750 mil inscritos, gente. 750 mil inscritos para essas caronas oficiais, né? Esse programa de carona. Já em Londres, existem uns semáforos inteligentes que se adaptam a veículos de transporte coletivo, como, por exemplo, os ônibus. O dispositivo afere se o veículo está próximo. E se ele estiver, ele pode alongar o sinal verde para que o ônibus passe. Olha lá. No Brasil, a cidade de Curitiba, não podia ser outra, não é? Já possui um sistema semelhante. Que lá em Curitiba é que acontece sempre essas grandes novidades e os testes. Já em Amsterdã, na Holanda, vocês sabem que Amsterdã é característica pelo uso, né, de bicicletas que existem por lá. Então existem nada mais, nada menos do que 400 quilômetros de ciclovias na cidade e em todo o país. As bikes são responsáveis, veja bem, por 30% dos transportes naquela região. Já na Austrália, em Brisbane,
existem estacionamentos gratuitos. Na cidade australiana, o diferencial são os estacionamentos, que se chama Park e Cycle, gratuitos e construídos nas proximidades das estações de metrô, de trens e de ônibus. Então você estaciona o seu carro e já vai com um desses meios de transporte. E em Singapura existe o famoso pedágio urbano. A cidade-estado foi a primeira cidade localizada no mundo a cobrar pedágio urbano. Isso foi em 1975. A medida, como sempre, polêmica, né? Imagine, existia um pedágio urbano, mas ela só foi utilizada inicialmente no horário do pico matinal. Mais de uma década depois, tá, o pedágio passou a ser cobrado também na hora do rush vespertino. E hoje, esse pedágio urbano já se torna aí uma normalidade nessa cidade, ok? Mas hoje, esse daí era apenas para complementar o que nós falamos sobre mobilidade urbana na semana passada. O nosso assunto de hoje, na parte de curiosidades, são as 10 profissões que estão em alta neste ano de 2014. Então vamos ver quais são elas. Então nós temos aí marketing digital, planejamento comercial, marketing e vendas, engenharia de orçamento e os geocientistas. E as outras 5 são engenheiro de segurança do trabalho, engenharia e economia, direito e ciências contábeis, atuário e também os cientistas de dados. Você se enquadra em alguma delas? Ou você está pretendendo estudar, né? Ou ainda está meio confuso com relação ao que eu vou fazer? Olha, então está a dica do ponto de contato. Estas foram as 10 profissões listadas pela revista Administrador Profissional, né, que estão em alta para este ano de 2014, ok? Muito bem, por falar aí nessa questão das profissões em alta, nós vamos ver hoje, no nosso ponto de contato, uma solução que também começa a ganhar relevo dentro do setor de call center e contact center. É a tecnologia em nuvem, que ainda vai chegar ao seu contact center. Esse é o tema de hoje do Ponto de Contato. Então vamos à nossa entrevista. O Ponto de Contato recebe hoje em seus estúdios a Helena Simon. Ela é formada em Publicidade e Propaganda pela UFF e pós-graduada em Comunicação Integrada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro. Ela é responsável por todas as frentes de marketing da empresa de tecnologia Calix, portfólio de produtos, mercado-alvo, posicionamento, parcerias estratégicas, lead generation, conteúdo, comunicação mercadológica, institucional e interna. Antes de atuar na Calix, a Helena estruturou a área de comunicação e marketing e o relacionamento da marca da empresa, Tedia Brasil. Abriu uma agência de publicidade e trabalhou também no endomarketing da rede varejista carioca Casa e Vídeo, que é muito conhecida no Rio de Janeiro. Você que é carioca sabe disso, mas o pessoal de outras regiões, a Casa e Vídeo, ela é bastante conceituada lá no Rio de Janeiro. Oi, Helena, boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso ponto de contato. Boa tarde, obrigada por me receber aqui. Helena, eu falei certo, é Tedia Brasil, Tedia Brasil, como é que é? Tedia Brasil. Tedia Brasil, Isso. mesmo sendo com Z, mas é falado Brasil. Isso. Tedia Brasil. E a sua universidade, UFF, é a Universidade Federal? Fluminense, né? Niterói, ali do lado do Rio. Ah, tá bom. Então nós temos aqui uma pessoa do Rio de Janeiro, morando em São Paulo e trabalhando em São Paulo, é isso? Exato, e que estudou em Niterói. E que estudou em Niterói. Quanto tempo você está aqui em São Paulo? 1 ano e meio agora vai fazer. Não, já fez mais de 1 ano e meio, na verdade. Passa muito rápido. É, passa rápido, com certeza. E como você ingressou nessa área de call center e contact center? Você já trabalhava, já tinha alguma experiência antes da Calix? Em call center, não. Eu fui chamada pela Calix na época que ela ainda estava no Rio de Janeiro para atuar na área de marketing.
E desde então, isso tem mais de 2 anos já, eu mergulhei fundo nesse mercado, aprendi tudo que tem para aprender de call center e tecnologia em nuvem, e há 1 ano e meio atrás, um pouco mais, foi quando eu vim para São Paulo, junto com a empresa, junto com todo o resto da empresa, quando a gente resolveu se sediar aqui na cidade de São Paulo. Ah, mas a Calix nasceu no Rio de Janeiro, é isso? Nasceu no Rio. E ela continua com escritórios lá no Rio? Não, hoje em dia a gente só tem atendimento lá. Só atendimento lá. O escritório, toda a equipe de todas as áreas ficam aqui em São Paulo. Certo. E o que significa Calix? Conte aí para os nossos telenautas. Olha, Calix é uma empresa de soluções de tecnologia em nuvem para call center. O nosso nome ele vem do prefixo call, né, de ligação em inglês, e o X no final vem de extended, então é uma extensão da ligação. Uhum. Essa parte de tecnologia em nuvem foi o que realmente fez a Calix se diferenciar do mercado. E a gente apostou nessa tecnologia baseados numa tendência mundial de tecnologia em nuvem para esse mercado e para muitos outros. Uhum. Para te dar um exemplo, só nos Estados Unidos, 10% de todas as posições já são em nuvem. Isso dá um total de mais de 800 mil posições de atendimento em nuvem. Poxa. Para você ter uma ideia, isso é mais do que o mercado brasileiro inteiro. Com todas as posições do mercado brasileiro, Exato. né? E a previsão para 2015 é que esse número lá chegue aos 3 milhões. Uhum. Então a gente sabe que existe um mercado muito grande, ainda inexplorado aqui no Brasil, que tem um potencial incrível. Por isso que a gente apostou muito nessa tecnologia para vir aqui para o Brasil. Você sugeriu, né, o título do nosso tema, a tecnologia em nuvem ainda vai chegar ao seu contact center. Muito bem. Para os nossos telenautas que estão nos assistindo e que trabalham nesta área, né, ou que de repente tem alguém que trabalhe nesta área, ou que é algum executivo, inclusive do setor de teleserviços, algum diretor da área de operações, da área tecnológica e tudo mais, e que já ouviu falar da questão nuvem, mas ainda não tem uma opinião formada, um conceito formado a respeito disso. Você poderia dizer para nós qual é ou quais são as diferenças se ele aplicar a nuvem no seu contact center, além dessa que você já disse aí, da quantidade de posições? Uhum. Começando pelo começo, o que é tecnologia em nuvem, né? Ela nada mais é do que a disponibilização de infraestrutura através da internet. Então, basicamente, hoje no seu call center, quando você tem um servidor instalado, placas de PBX e uma série de equipamentos, e uma equipe especializada cuidando disso, ao invés de você ter isso dentro de casa, você vai ter isso em um data center bem distante de você, e essa infraestrutura vai estar disponibilizada através da web. Por que isso é bom para o seu call center? Tem uma série de motivos. Vou listar aí um por um dos que a gente mais percebe, né? Primeiro deles, agilidade. Pelo fato de não ter implantação, toda a tecnologia ser disponibilizada pela internet, você consegue ter um call center ativo e funcionando com dezenas ou centenas de posições de um dia para o outro. A gente já teve lá na Calix situações de uma empresa ligar para a gente, contratar no mesmo dia e começar a funcionar o call center no mesmo dia. Poxa. Quem já tem a equipe treinada, é simplesmente você logar no sistema pela web, da mesma forma como você loga no seu e-mail, gerar os logins, subir a sua lista e começar a trabalhar. Então é bem simples. Além dessa questão da agilidade, você tem mobilidade. O que acontece? Por ser em nuvem, você pode acessar do seu computador de casa. Então você pode ter agentes trabalhando no modelo home office. Isso gera uma economia absurda para empresas, dependendo do modelo. Se home office não for o modelo para sua empresa, né, como tem várias empresas que não gostam desse modelo, você tem outras vantagens. O supervisor, por exemplo, pode estar numa viagem de trabalho e ele pode estar supervisionando a equipe dele no aeroporto, usando a internet do aeroporto lá, logou no sistema, está vendo tudo o que está acontecendo na operação. A gente teve um caso de um cliente que teve que viajar para o Sri Lanka no dia que ele contratou a nossa operação, o nosso sistema, e ele implantou a operação dele inteira do Sri Lanka, no mesmo dia. Então, essa questão de mobilidade. Outro ponto positivo, flexibilidade. Você consegue aumentar ou diminuir a quantidade de operações? Um telefonema. Liga pra gente. Eu preciso de mais 15 posições para hoje. Ok.
A gente ajusta o seu contrato e você já tem as 15 posições. Não tem tempo de implantação, visita técnica, alguém para instalar alguma coisa na sua empresa. Não existe isso. Agora, esse produto, como é que você chama o produto? O nosso produto para call center é Calyx 3C. 3C vem de Cloud Contact Center. Ok. Então, esse produto Calyx 3C, ele é a empresa adquire esse produto ou vocês alugam, né? E existe aí um contrato de manutenção? Como que funciona a comercialização desse produto? A gente chama isso de licença, uma licença mensal. Então, a pessoa não está comprando um produto, pagando uma vez só. Ela está, de certa forma, alugando. Esse valor mensal que ela vai pagar por posição inclui tudo. A infraestrutura, o produto em si, a manutenção, o suporte, tudo que ela vai precisar para poder ter esse produto funcionando, está incluso nessa pequena licença mensal. Por que isso é bom? Principalmente para pequenas e médias empresas que têm uma dificuldade grande de obter capital. Quando você vai instalar um produto na sua empresa, quando você vai ter que cuidar de uma implantação, de um servidor e esse tipo de coisa, você tem um custo alto de capital. E com uma solução em nuvem, você elimina o custo de capital e você tem só o custo operacional, que é muito mais fácil de planejar. Então o departamento financeiro agradece. Tá bom. Você que está nos assistindo, está gostando aí do nosso tema? Está querendo saber mais alguma coisa a respeito dessa tecnologia em nuvem? Então você já sabe, é só você mandar a sua pergunta nesse espaço que tem abaixo da nossa telinha, tá bom? Coloca aí o seu nome, a cidade de onde você está falando e a gente passa aqui a pergunta para a Helena responder dentro do nosso programa, ok? Helena, utilizando aí essa questão da nuvem, esse produto não fica sujeito a tempestades, chuvas e trovoadas por conta ainda da tecnologia que às vezes acaba causando algum transtorno para as empresas? Olha, não mais do que um servidor instalado na sua empresa. A questão é a seguinte, a tecnologia em nuvem, ela depende exclusivamente da internet. Então, o que a gente sempre coloca, principalmente para os nossos clientes que estão em regiões mais afastadas do Brasil, como, por exemplo, alguns lugares da região norte, da região centro-oeste. Quando a internet que chega na sua região não é adequada, não adianta. É melhor você não contratar a tecnologia em nuvem, porque ela não vai cumprir, não vai responder, não vai suprir a sua necessidade. Ela depende de uma internet de qualidade. Hoje em dia, as principais capitais e polos econômicos do Brasil já têm uma tecnologia, já tem uma internet de qualidade. Então você consegue. O que a gente sempre coloca também é o seguinte: quando você tem só uma internet banda larga na sua operação e você tem aí mais do que 10 posições, por exemplo, pode ser pouco. Então o que a gente sugere é um link dedicado de internet e por muitas vezes uma redundância. Então, como o seu servidor pode cair, a internet também de vez em quando pode cair, isso acontece. Quando você tem uma redundância, se uma cair e a outra está funcionando, a sua operação nunca para. Tá certo. Agora, você acha que pelo que você nos contou até agora, essa adoção da tecnologia em nuvem já é aí uma realidade nas operações de contact center, né, lá fora, e no Brasil a coisa está começando, ou como é que você vê o mercado? Ele está sendo bem aceito? O brasileiro ainda fica com um pé atrás em relação a isso? Como é que você analisa o mercado? Existe muita dúvida ainda sobre a tecnologia, existe muita desconfiança e é justamente por um pouco de falta de informação, que é o que a gente está tentando trazer cada vez mais para o mercado. Mas a aceitação, por incrível, está sendo maior do que a gente imaginava, tanto de pequenas empresas quanto de grandes empresas, que era uma coisa que a gente não imaginava que fosse acontecer tão cedo. Existe uma tendência e um ciclo de adoção da tecnologia em nuvem, que é o que a gente observa lá fora, que você começa com pequenas e médias empresas, que geralmente têm essa dificuldade de capital que eu mencionei, por ser uma tecnologia muito mais econômica, e aos pouquinhos ela vai subindo para grandes empresas. Tanto que lá fora você já tem operações aí com mais de 1000 posições 100% em nuvem. Aqui no Brasil, a gente está seguindo esse ciclo, só que antes do que a gente imaginava, a gente tem recebido muitos contatos de empresas de grande porte, que querem trazer operações para a nuvem. E o motivo são essas vantagens que eu coloquei para você. Certo. Agora, existe algum segmento específico que vocês
enquanto empresa, vocês sugerem, vamos assim dizer, olha, para determinado segmento esse produto funciona melhor ou realmente vai trazer muita vantagem, ou independe do segmento? Essa é uma pergunta. A segunda é com relação como o nosso país, né, geograficamente, as dimensões assim são continentais. Esse produto ele pode ser utilizado do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul do Brasil? Primeira pergunta. De fato, ele independe do segmento, na verdade. Qualquer empresa que tenha uma operação de call center vai se beneficiar da tecnologia em nuvem. O que a gente percebe hoje é essa questão de porte, na verdade, né? Para pequenas e médias empresas tem vantagens muito visíveis, e para grandes empresas elas vão começar a perceber essas vantagens daqui a pouco, justamente porque elas já têm uma solução instalada, já fizeram grandes investimentos, e aí você tem aí um ciclo até esse investimento poder ser refeito. Em relação a local, Brasil, mundo, onde você quiser. A única restrição, como eu coloquei para você, é a internet. Sim. Você tem que ter uma qualidade de internet, e na verdade é por isso que essa tecnologia cresce tanto e tão rápido em lugares onde a internet tem uma qualidade impressionante, como nos Estados Unidos. No Brasil, o que a gente percebe é o seguinte, essa infraestrutura tem crescido cada vez mais por causa dos grandes eventos que estão acontecendo no Brasil, e a gente sabe que a adoção dessa tecnologia vai crescer junto com essa melhoria da infraestrutura. Ok. Nós já temos aqui a participação de um telenauta, tá? Nossa, vamos ver aqui. É do Anderson. O Anderson não diz de onde que é, mas obrigado por sua participação. Ele diz o seguinte: Helena, eu estou iniciando uma operação e ela é pequena. É possível utilizar esse sistema? Anderson, com certeza. Inclusive, a grande vantagem das soluções em nuvem para pequenas empresas é que você não tem uma quantidade mínima de posições. Vamos supor que a sua operação tenha 1, 2, 5 posições, 10. A tecnologia em nuvem, a Calix, ela vai conseguir te atender, independente da quantidade. A gente também vai poder te dar uma consultoria sobre o tipo de infraestrutura que você precisa ter na sua empresa, o tipo de computador, headset, qual roteador você deve comprar. Então você pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Temos também a participação da Ana Paula, da Mastin Tecnologia. Obrigado, Ana Paula. Ela pergunta: hoje a Calix é a pioneira nesse tipo de prestação de serviço no Brasil? Sim, ela é pioneira. A gente surgiu com essa solução há um pouco menos de 3 anos atrás, e hoje em dia nós ainda somos os únicos que provêm uma solução que é 100% em nuvem acessada via navegador de internet. Ok. Helena, tem o seguinte, no contrato que a empresa faz com vocês, existe, por exemplo, um contrato de uma experiência, né? Sei lá, vamos fazer um contrato por 3 meses para experimentar, e depois a gente aumenta aí o espaço, ou esse contrato ele é assim, não, é um contrato sempre anual, com renovação automática? Como é que funciona essa parte? O nosso contrato, todos os nossos contratos funcionam por 1 ano, mas o primeiro mês é de teste. Sim. Então, independente da empresa, independente do tamanho, independente de tudo, primeiro mês que você estiver com a gente vai ser para testar o nosso produto, ver se agrada, ver se funciona na sua empresa. Se quiser cancelar no primeiro mês, não tem problema nenhum, não tem nenhum tipo de restrição. Se gostar, aí você fica com a gente por 1 ano. Ok. Tem aqui também a pergunta do Júlio. O Júlio é de São Paulo. Obrigado, Júlio. E ele pergunta o seguinte: Helena, na implantação existe uma transição do que eu tenho hoje para a nuvem, ou eu desligo um e já ligo o outro? Olha, vai variar de acordo com o que você tem na sua empresa. Se você trabalhar, por exemplo, com uma operação ativa, que você só precisa de uma lista de contatos para poder começar a trabalhar, você vai simplesmente desligar o que você tem, abrir o Calix, subir a sua lista de contatos, subir seus agentes e começar a trabalhar. Agora, se você tiver uma operação, por exemplo, que depende de um CRM, de informações
estejam armazenadas em algum outro lugar, aí a gente vai fazer uma transição, sim, junto com a nossa equipe de desenvolvimento. Nós temos aí, por exemplo, já de algum tempo, a utilização do VoIP, né? A parte de voz através do sistema VoIP. E a gente nota em alguns casos aí, o som, a fala da pessoa não sai tão nítida, sai meia truncada às vezes, tá? Eu não sei aí, no caso, se é questão de equipamento, enfim, o que é. No caso desse produto na nuvem, é imperceptível tanto para o operador como para a pessoa que está do outro lado da linha, essa utilização? Olha, essa questão do VoIP, ela é complicada. Existe muita desconfiança no Brasil em relação a isso. E isso tem dois motivos. O primeiro motivo é porque há 10 anos atrás, quando a internet no Brasil ainda era muito ruim, teve muita empresa que experimentou o VoIP e não gostou por motivos óbvios e não quer tentar nunca mais. E ainda hoje, na verdade, existe um número enorme de provedores de VoIP, cada um com um preço, cada um com uma qualidade, que certas empresas vão pelo barato e o barato acaba saindo caro. O que a gente faz na Calix para garantir qualidade? A gente homologa, a gente testa diversos provedores de VoIP e aí a gente só fornece para o nosso cliente os nossos provedores homologados, testados e que tem uma qualidade boa. Então, o importante aqui não é só o custo. A gente escolhe o melhor custo-benefício. Tá? Okay. E é claro que isso também vai depender da internet do cliente. Por isso que no nosso sistema, a gente tem um medidor de internet que vai te dizer se a sua qualidade de internet está baixa. Se tiver e a ligação começar a truncar, você já sabe o motivo. Ok. Bom, para solidificar tudo isso que você falou, nós já estamos chegando quase ao final do nosso programa, já? Mas eu sei que você trouxe aí uma ilustração, a gente vai passar e você explica para o nosso telenauta, então, o funcionamento. Vamos ver aí. Essa ilustração é bem ilustrativa mesmo, né, para colocar assim a palavra. Ela só mostra como é que a nuvem se liga aos diversos tipos de empresa e equipamentos. Então, você tem aí uma corporação ou então uma casa, né, no caso representando home office. Você pode trabalhar do seu notebook, do seu computador. A gente não tem aí, mas você também consegue trabalhar do seu iPad, de uma série de equipamentos. E tudo isso de forma completamente móvel, flexível e transparente. Ok. Bom, eu queria que você deixasse, então, para os nossos telenautas, não é? Os seus contatos, o site da empresa, enfim, como eles podem entrar em contato com a Calix para saber mais informações a respeito dessa tecnologia em nuvem. Tá ótimo. Para quem quiser saber mais sobre a Calix, é só acessar www.calix.com.br, mandar um e-mail para comercial@calix.com.br e ligar DDD 11 ou 21 4063 4222. Ok. Inclusive o Rafael, ele mandou também uma pergunta aqui para você. Rafael, faça o seguinte, mande a sua pergunta para comercial@calix.com.br. Tudo bem? Helena, muito obrigado por sua participação aqui no Ponto de Contato. Em nome da ABT, Associação Brasileira de Teleserviços, que é a associação que congrega as empresas do setor de call center, para nós é sempre assim muito prazeroso saber de empresas, e principalmente empresas brasileiras, que trazem tecnologia, que trazem inovação para justamente fazer com que esse nosso serviço de call center e contact center, possa ser cada vez mais de qualidade, não só a qualidade na parte pessoal, né, profissional, mas também tecnológica, tá bom? Então eu quero agradecer a sua participação e desejar a você, a toda a equipe da Calix, o máximo sucesso. Obrigada, Humberto, foi um prazer estar aqui com vocês. Ok, vamos então rapidinho para a nossa agenda semanal? Olha aí, no próximo dia 10 de março, terça-feira que vem, às 8h30 da manhã, no Teatro do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, vai acontecer uma palestra com o título Dicas de como ser bem-sucedido e feliz. Quem é que não quer ser bem-sucedido e feliz, não é? Essa palestra será ministrada pelo Joel Trinidad. Ele é especialista em gestão de carreiras
E todas as pessoas que participarem receberão um certificado e também o livro dele, intitulado As 6 Vidas do Novo Executivo, ok? Então, se você quiser participar dessa palestra do próximo dia, desculpe, eu falei dia 10, não, é dia 18 de março, né, terça-feira, você pode entrar no site do CIEE, é www.ciee.org.br/portal/eventos e lá fazer a sua inscrição. E no dia 20 de março, portanto, quinta-feira que vem, das 19 às 22 horas, acontecerá um treinamento, mas aí em Porto Alegre. Olha você que é de Porto Alegre. Um treinamento chamado Como Negociar e Vender pelo Telefone. O palestrante será o André Silva e esse treinamento acontecerá na Federação aí de Porto Alegre. Para maiores informações e inscrições, você deve mandar um e-mail para comercial@palestrante André Silva, tudo junto, palestrante André Silva.com.br, ok? O nosso programa desta quinta-feira termina aqui. Na próxima semana, às 3 horas da tarde, eu espero você com mais um convidado especial. Muito obrigado e até lá.